A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui desse canal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Então é isso que Deus faz por nós, né? A palavra de Deus diz aqui para nós que o ímpio ele foge sem que ninguém esteja perseguindo. Há um temor, um medo no coração dele, né? E quanto ao justo, a palavra de Deus mostra que ele está confiado, né? Como o filho do leão, né? E nós sabemos que o leão simbolicamente representa o Senhor Jesus Cristo, né? Como o leão da tribo de Judá. A palavra de Deus mostra para nós que Deus coloca essa confiança no nosso coração, de forma que nós ficamos assim, como o filho do leão, né? Então, às vezes, quando muitas pessoas têm esse temor, esse medo, né? Esse desespero, né? E mesmo conhecendo a palavra, às vezes é porque ainda não aprendeu a usar, né? Essa fé que o Senhor já deu e que ela vem através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então muitas vezes leva um tempo para a gente ficar confiado desse jeito, ter essa confiança, né? Que a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Mas às vezes quando a gente ainda está naquele processo, não que a gente consegue viver totalmente sem medo, não. Todos nós temos medo, porque o medo é até uma proteção em algumas situações. E também se a gente, né, aqui a palavra de Deus não está querendo dizer que nós devemos ser pessoas insensatas, que deve sair por aí procurando confusão, ou não, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos ensina a fugir da aparência do mal, né? Sempre fala para não nos assentarmos em roda de escarnecedor, né? Para sermos prudentes. O Senhor Jesus, ele até usou a pomba e a serpente para falar ali da astúcia e da sutileza que cada uma tem e que o Filho de Deus também deve ter. Então, a palavra de Deus não está querendo dizer aqui que nós devemos sair por aí dando uma de valente, ou procurando confusão, ou arrumando encrenca. Não é nada disso, muito pelo contrário. No que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. E até orar ao Senhor para que até quem não gostar de nós, quando olhar para nós, também ter paz com a gente, né? Mas aqui a palavra do Senhor está falando da pessoa que é mal, né? Que ela foge sem que ninguém os persiga, né? Um exemplo. Às vezes a pessoa pode estar ali até perseguindo um filho de Deus ou uma pessoa que não está ali prejudicando ele em nada, mesmo que ainda não tenha o entendimento da palavra, né? E Deus vai colocar ali um medo no coração dessa pessoa para que essa pessoa fuja, né? E não faça mal a essa pessoa que está guardada por Deus, né? Então a gente deve confiar nessa palavra, né? E a palavra de Deus mostra que Satanás, ele é o pai da mentira. Mas muitas vezes nós damos mais ouvido para o pai da mentira do que para o Senhor Jesus, que é a própria verdade, é a palavra. E o Senhor Jesus, Ele pode dizer que Ele é a própria verdade como Deus Pai, porque Ele é a própria verdade, né? Então, às vezes a gente deixamos de confiar no que é a verdade para confiar no mentiroso, né? No pai da mentira.
E aí muitas pessoas ficam se deixando levar pelas mentiras de Satanás, que muitas vezes até usa a palavra de Deus, né? Mas de forma errada, né? Pega só o que interessa para eles e usa a palavra de Deus, né? De forma que a palavra de Deus tenta adaptar a palavra de Deus às situações que Deus nem aprova, né? Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, e o Espírito Santo de Deus que está na terra, ele tem todo o poder para nos esclarecer, né? Para aquele que verdadeiramente busca com sinceridade, o Senhor Jesus não deixa enganado, nem o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje tem medo, né? A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Não se sinta acusado nem condenado por essa palavra, mas busque, né, confiar no Senhor, meditar na palavra de Deus, que essa confiança vai ser plantada no seu coração. Assim como também aqui em Provérbios mesmo fala que confia no teu Deus de todo o teu coração, né? E o Senhor, ele vencer a nossa confiança. Anota-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas, né? A palavra de Deus diz que se nós nos deleitarmos no Senhor, ele vai estabelecer os nossos pensamentos, né? E se nós notarmos ele em tudo que fizermos, o Senhor vai à frente e vai endireitar tudo que está torto, né? Então nós temos que confiar no que a palavra do Senhor diz, né? E nós devemos sempre nos lembrar quando o diabo foi ali no deserto tentar o Senhor Jesus usando a palavra de Deus, né? Mas o próprio Jesus Cristo, que é a palavra, que é a verdade, combateu o Satanás também com a palavra, né? O diabo estava querendo usar ali a palavra, querendo não, ele usou a palavra para confrontar, para pôr dúvida, para pôr medo, né? E Jesus mostrou para ele, né, o verdadeiro significado da palavra, né? Ele estava querendo que Jesus colocasse Deus à prova. Jesus falou que estava escrito também que não devíamos colocá-lo à prova. Então, ele estava ali verificando, né, Jesus Cristo, ele estava ali como ele faz com a gente, né? E Jesus venceu todas aquelas tentações. E ele disse que aquele que confia nele também tem todo o poder e todas as condições para vencer, né? Então, medite na palavra do Senhor. Não, quando for estudar a palavra do Senhor, quando estiver ouvindo a palavra do Senhor, não precisa ter pressa para ler bastante versículo, para ler várias passagens, não. Leia um pouquinho de cada vez, mas que esse pouquinho de cada vez que você ler ou ouvir, se você guardar, vai ser de grande valia para a sua vida, de grande utilidade, de grande ajuda, né? E Deus sempre vai mostrar para você como agir em todas as situações. Ele vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai dirigir os seus passos, que a palavra do Senhor diz que o Senhor conduz os passos da gente e o Senhor vai dirigir, vai cuidar de tudo, né? Então, e não precisamos ter medo, né? Se você ainda tem esse medo, busque o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, que Deus vai esclarecer para você e vai tirar esse medo. Não estou querendo dizer aqui que a gente vai viver totalmente sem medo. Nós vamos ter o medo porque faz parte da vida, mas o Senhor, ele vai sempre dar o escape, né? E sempre vai mostrar a saída para qualquer situação. E em Deus nós sempre estaremos guardados, né? Então, a palavra de Deus também mostra para nós que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E nós devemos confiar nisso, acreditar no que o Senhor diz, não no que o mentiroso diz, né? Porque o mentiroso, ele tenta colocar dúvida, medo, para roubar a nossa fé, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz e nos distanciar de Deus. Colocar dúvida ali, como ele fez com Adão e Eva no Éden, né?
e as armas dele são as mesmas até hoje. Ele não muda, né? Então, se a gente também não estiver vigiando, a gente acaba caindo nas mesmas coisas. Mas se nossos olhos estiverem no autor e consumador da nossa fé, nós vamos saber como agir em todas as situações, porque Deus vai nos dirigir, nos ensinar. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance e chegue para mais pessoas, no nome de Jesus. Que desde já você seja grandemente abençoado, você e toda a sua casa, para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Lembre-se que, vindo o inimigo contra nós, o Senhor levantará a sua bandeira e o inimigo saberá que nós pertencemos ao nosso Deus. Então, todo aquele que confia no Senhor, que tem o Senhor Jesus como autor e consumador da sua fé, e entende o que Jesus fez naquela cruz por ele, entende o que Deus fez quando deu seu Filho amado, essa pessoa, mesmo que ela tenha momentos de fraqueza, momentos de tristeza, que nenhum de nós está livre disso, sempre vai saber como agir, porque Deus não vai deixar nem ser envergonhado, nem ser confundido. Amém? Então espero que você medite nessa palavra e guarde no seu coração, para que você possa, em nome de Jesus, saber ordenar bem o seu caminho e que tudo seja para a glória de Deus. Amém.